Um bom dia a todos. Estando composto o egrégio plenário, sob a proteção de Deus, eu declaro aberto a sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral, primeira do ano de 2014, cumprimentando aos eminentes pares, doutor procurador, senhores advogados, nossos servidores, e já desejando de que esse ano tenhamos um profícuo trabalho. Submeto à aprovação a ata número 8.103, de 19 de dezembro de 2013, da qual todos têm conhecimento do teor, sempre encaminhada através do e-mail. Se não houver qualquer manifestação para efeito de retificação, eu declaro aprovado. Comunico que será adiado com data certa para julgamento 31/1, em face ainda das férias do eminente membro Dr. Pedro Francisco da Silva, que é o 1 da pauta, o processo 378/2008, que é o recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, recorrente ao Ministério Público, recorrido Oscar Martins Bezerra. O doutor Francisco votou dando provimento ao recurso. Doutor José Luiz Blazac pediu vista. E neste aqui também aguarda o pedido de vista o doutor Pedro Francisco. Então, será adiado para o dia 31, que é a data do retorno. Também, em face da ausência justificada do Dr. Pedro Francisco da Silva, é o 2 da pauta, o processo 71.741, recurso eleitoral, prestação de conta, candidato cargo prefeito, vice-prefeito de Barra do Bugre, recorrente Júlio César Florindo, João Alves dos Santos, Dr. Pedro Francisco da Silva votou pela reeleição da preliminar de cerceamento de defesa, tendo sido acompanhado pelo Dr. Agamenon Alcântara Moreno, Dr. João Ferreira Filho, Dr. Francisco Ferreira Mendes e o Dr. José Luiz Blazac pediu vista e o Dr. Samuel acompanhou o relator. Como estão votando a preliminar, necessário, como o relator está para, se vencida a preliminar, adentrar o mérito, também fica para o dia 31 com o retorno do Dr. Pedro Francisco. Em mesa para julgamento, o embargo de declaração, o processo 86.358. É o embargante Coligação Desenvolvimento com União e Participação. Embargados Atílio Kirnev, Luiz Humberto Eikoff e Sérgio Borges de Melo. Dr. José Luiz Blazac é o relator. Quem tem a honra de conceder a palavra. Senhor presidente, nobres pares, senhor procurador regional eleitoral, nobres advogados presentes, servidores da casa, saúdo a todos o início deste ano, desejando que possa ser um ano repleto de realizações e vitórias para todos. Trata-se de embargos de declaração em face do Acórdão 23.265 desta Corte, referente ao julgamento do dia 5 de setembro de 2013, que a unanimidade acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente Rodrigo Dil e Companhia Limitada Microempresa e também, por unanimidade, deram provimento ao recurso manejado por Vanderlei Proenço Ribeiro, restando assim emendado. Recurso eleitoral, propaganda eleitoral, comício, utilização painel, ornamentação palanque, ausência de vedação, empresa que produziu ilegitimidade passiva, recurso provido.
acolhe-se a preliminar de legitimidade passiva de empresa que confeccionou o painel em tamanho superior a 4 metros quadrados, usado em comício, vez que não existe regra que proíba a confecção deste artefato. Permite-se a realização de comícios ou reuniões políticas em bens de uso comum com painel cujas medidas excedam a 4 metros quadrados, haja vista o caráter temporário do evento, não se sujeitando, nesse caso, às limitações previstas no artigo 37, parágrafo 2º, da Lei 9.504, mas unicamente as regras estabelecidas pelo artigo 39 da mesma lei. Este foi o texto da ementa. Alega a coligação embargante a existência de omissão no julgado, que em tese desconsiderou o fato de a placa de propaganda eleitoral, medindo 15 metros quadrados, ter sido utilizada também no comitê eleitoral do embargado, contrariando o que prevê o artigo 37, parágrafo 2º da Lei 9.504. Destaca que o voto abordou somente a parte da condenação que trata da utilização da placa em palanques e comícios, que está aquém do noticiado na inicial. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos declaratórios com efeitos modificativos, para que, após o esclarecimento das omissões alegadas, a sentença de piso possa ser mantida, condenando os embargados ao pagamento da multa por propaganda eleitoral irregular no valor de R$ 5.320,50. Em sede de contra-razões, o primeiro embargado aduz que a embargante tenta rediscutir a matéria objeto dos embargos. Afirma que o painel objeto da demanda não ficava exposto no local do comitê do embargado, mas sim armazenado em uma sala restrita, vez que o aludido material só fora usado em caráter temporário nos comícios e reuniões de campanha. Requer, ao fim, a rejeição dos embargos. Por sua vez, a segunda embargada, Rodrigo Dil e Companhia Limitada, ratificando em síntese a tese do primeiro embargado, qual seja, intenção de rediscutir a matéria posta em juízo. Pugna, ao final, pela rejeição dos presentes declaratórios, vez que este somente busca a rediscussão da matéria. A Procuradoria Regional não se manifestou nos presentes autos por não estar na condição de parte. É o relatório, senhor presidente. Então, não havendo parecer? Na verdade, não tem parecer aí, porque é uma rediscussão, né? A questão de saber se o material estava escondido ou não é matéria de rediscutir a prova. Não tenho parecer, mas eu opino pela rejeição dos embargos. Então, retorno a palavra, eminente relator. Exatamente nesse sentido, senhor presidente, na época os autos estão presentes, a utilização da placa era temporária, não estava exposta em frente ao comitê. Então, desse modo, a discussão ela é de mérito e não por questão específica de alguma omissão. Portanto, não é matérias para o aclaratório, mas sim para recurso para o seguimento das análises do processo. Então, nesse sentido, eu conheço e rejeito os embargos. Algum voto divergente? Então, embargos rejeitados nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer oral. Eu tomei o 2.4, também embargos de declaração, processo 56.651, embargante coligação Trabalho e Seriedade, embargado Vanderlei Proença Ribeiro, embargado Rodrigo Dil e Silva Limitada ME. Dr. Zé Luiz Brazac é o relator, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de embargos de declaração em face do acordo 23.273 desta Corte, que a unanimidade negou o provimento ao recurso por ela interposto pela coligação, com finalidade de alterar a decisão e também promover o pré-questionamento da matéria em sede de eventual recurso especial nas instâncias superiores. O referido acordo restou assim redigido: recurso eleitoral, AIGE, abuso de poder econômico, captação ilícita do sufrágio, prova robusta e inequívoca, ausência de recurso desprovido. Prova robusta e inequívoca. Ficou meio estranho. A configuração da prática de captação ilícita de voto pelo candidato ou a sua anuência prevista no artigo 41 exige prova robusta, não bastando indícios da ocorrência do ilícito. Inexistindo tal prova, descabe a decisão judicial com aplicação das sanções previstas para o ato.
aduz a embargante que houve omissão quanto ao fundamento dos motivos que esta Igreja-Corte não levou em consideração a prova testemunhal dos autos. Alega ainda a existência de contradição entre o fundamento do acórdão e a sua conclusão. Pugna esta Igreja-Corte que, de forma efetiva, valore a prova produzida nos autos e também afaste a contradição apontada, pois, ao mesmo tempo em que se afirma não haver provas nos autos de que houve a captação ilícita do voto, reconhece existente afirmação de testemunha nesse sentido. Requer, ao final, conhecimento e provimento dos embargos para que seja suprida a omissão e contradição alegadas pelo embargante, valorando a prova testemunhal. Em sede de contrarrazões, os embargados aduzem que os aclaratórios buscam a rediscussão de matéria, não havendo no presente acordo nenhuma contradição ou obscuridade a ser atacada, pugna pela rejeição dos embargos. Estado a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral informou que nestes autos oficia apenas na condição de custos legis e que toda a matéria alegada já foi objeto de parecer as folhas 378 a 382. É o relatório. Parecer? Sim, embora chover no molhado, pelo mesmo motivo a rejeição, né? A rediscussão da questão probatória. Então, retorno a palavra, Excelência. Nesse sentido, Excelência, eu até destaquei aqui um trecho do voto, em que um dos momentos que poderia ter algum revestimento de captação ilícita, de sufrágio, qual seja a suposta compra de votos por meio de pagamento, por meio de cheques, cai por terra ao se verificar que nada há nos autos a não ser palavra de suposta testemunha. Então, a rediscussão é de fundo e não ultrapassa esse aspecto. E, portanto, desse modo, não é cabível essa rediscussão da matéria nessa sede. Portanto, eu conheço e rejeito os embargos. Algum voto divergente? Então, embargos conhecidos e rejeitados no sistema do voto do outro relator, em consonância com o parecer oral. Da pauta judiciária seria esses dois que teríamos para ser votados, que independe de publicação. Os demais foram adiados porque, até a pedido da própria OAB, ficou suspenso o prazo de publicação, tendo sido publicado ontem e entrará nas próximas sessões. Daí é o esvaziamento da pauta judiciária, sempre em homenagem aos advogados que solicitaram em todos os âmbitos da justiça, tanto estadual, federal e eleitoral, para que eles pudessem usufruir também um período de férias, sem a preocupação com o cumprimento de prazos processuais. Na pauta administrativa, eu informo aos eminentes pares que temos 7 processos, é o 2.5, o processo 28.612, que é a designação de servidor proposto de cartório do município de União do Sul, vinculado ao juiz eleitoral da 32ª Vara. O 2.6, o processo 28.527, também designação de servidor para exercer a função de substituto da 30ª Zona Eleitoral de Água Boa. O 28.005, também designação do posto para exercer a função de preparador eleitoral no município de Alto Garça, a 8ª Zona Eleitoral, designando a servidora Ardilene Antônia de Bastos para exercer a função de preparadora. Também, no mesmo sentido, é o 28.187, designando para a 24ª Zona de Alta Floresta, um servidor Sérgio Santana de Oliveira, também para ficar responsável pelo posto do município de Carlinda. O 28.272, indicação de servidora Maíra Santana dos Santos para exercer a função de responsável pelo posto eleitoral do município Nossa Senhora do Livramento, 58ª Zona, vinculado Livramento, que é vinculado à 58ª Zona de Várzea Grande. O 28.357,
também a designação de servidora Isabel Cristina Dalatese como auxiliar do posto eleitoral do município de São José do Xingu, vinculado à 16ª Zona Eleitoral. E, finalmente, o 28.442, processo administrativo, que é a indicação do servidor Marcelo Oumindo da Silva para as funções de responsável pelo posto eleitoral do município de Tesouro, vinculado à 2ª Zona Eleitoral de Guiratinga. Então, os votos são tudo no mesmo sentido, traz-se para efeito de homologação da Corte, em cumprimento à legislação. Então, pelo cumprimento, diante das informações técnicas lançadas nos autos, dos quais foram anunciados, e do dispositivo constante da resolução do TRE 330/1994, acolho o parecer da diretoria-geral e voto pela homologação das portarias, designando as pessoas que foram mencionadas para o exercício de responsável pelo posto eleitoral das constante nos distritos em que foram anunciados. Então, todos os votos são para efeito de homologação. Se houver alguma divergência ou qualquer manifestação, esclarecimento, eu estou à disposição. Mas é só para efeito de homologar. Então, anuncio que o tribunal, por unanimidade, homologou as designações nos termos do voto do relator. Nos demais, aqui eu trago, todos os senhores já receberam o calendário, que foi baixado através da resolução 1383, na sessão no mês de janeiro 23, 24, né? Hoje 21, 23, 24, 27, 28, 30 e 31. Também o calendário de fevereiro, quem necessitar uma cópia desse calendário, todos foram recebidos. Então, não havendo outra matéria a ser tratada, eu deixo a palavra à disposição dos eminentes membros que queiram fazer uso nessa sessão. Não havendo, portanto, manifestação a ser feita, agradeço a presença de todos e desejo uma boa semana e declaro encerrada a sessão.